Olá, boa noite. O preço do refresco das garrafas comuns da Coca-Cola subiu 3 meticais, passando de 12 para 15 meticais. O preço das garrafas de 350 ml também aumentou de 15 para 20 meticais. A Coca-Cola diz que a culpa é da desvalorização do dólar, ou melhor, do metical. Um reajuste que não acontecia há sensivelmente 4 anos, desde 2011, que não eram reajustados, nesse caso, os preços, pelo menos daquilo que são as principais garrafas consumidas da Coca-Cola. A título de exemplo, esta garrafa de 300 mililitros custava 12 meticais em termos de preço recomendado, passará a custar 15 meticais em termos de preço recomendado pela empresa Coca-Cola Moçambique. A outra garrafa de 350 mililitros, aliás, que custava 15 meticais, passa a custar 20 meticais em termos de preço recomendado pela empresa Coca-Cola Moçambique. As explicações que temos do diretor de Relações Públicas e também de Comunicação da Coca-Cola Moçambique é que a depreciação do metical castigou a Coca-Cola e por isso mesmo é preciso reajustar o preço dessas bebidas. Como é do conhecimento, penso que geral, temos estado a sofrer muito devido à desvalorização cambial. Então, houve necessidade de se fazer o reajustamento, tendo em conta que uma percentagem significativa da matéria-prima para a produção dos produtos da Coca-Cola vem de fora do país. Quanto aos comerciantes que praticam preços acima dos recomendados pela Coca-Cola, a empresa divide a responsabilidade com a inspeção das atividades econômicas que têm a função de fazer cumprir os preços oficiais. Como deve calcular, não é inteiramente nossa responsabilidade como empresa policiar este processo. Então, achamos que o INAI tem feito o seu melhor para que os preços sejam tal e qual como nós recomendamos. Para esclarecer e evitar algumas ações especulativas por parte de alguns comerciantes, é preciso de notar que apenas os recipientes de 300 mililitros e 350 mililitros é que foram reajustados em termos de preço. No que se refere a garrafas, por exemplo, recipientes, melhor falando, de 2 litros, não houve nenhum reajuste em termos de preço. Acontece mesmo em relação às latas de 330 mililitros, nesse caso da Coca-Cola, que também não sofreram nenhum reajuste de acordo com a Coca-Cola Moçambique. As imagens são de Helder Matuassa, Orlando Macuacua, STV. A Associação Moçambicana de Panificadores explica que o antigo preço do pão era insustentável, apesar do subsídio pago pelo governo. Vítor Miguel, presidente daquela organização, disse que só o saco de 50 kg de farinha de trigo subiu de 320 meticais nos últimos 7 anos. Os panificadores dizem também que a desvalorização do metical aumentou os custos. De acordo com a Associação Moçambicana de Panificadores, todos os custos de produção do pão aumentaram nos últimos 7 anos, mas o preço do produto básico não acompanhou a subida. As razões principais são a subida dos custos de produção. Quando a gente fala dos custos de produção, queremos nos referir não só à farinha de trigo, mas também a outras matérias-primas como o fermento, a vitamina, o sal, a lenha, a própria água, a energia, os salários, né? Tomando em conta que nós estamos com este preço que foi agora reajustado no dia 5, ontem, portanto, a vigorar desde 2008. Então, analisando 2008 até cá, portanto, todo este tempo, os custos foram se agravando, né? E as nossas margens foram se reduzindo até atingir um nível que já estava insustentável. Vítor Miguel relaciona ainda a subida do preço do pão à desvalorização do metical, que fez subir os custos da matéria-prima comprada fora do país. E sabem muito bem o que é que está a acontecer, por exemplo, ao nível do nosso país, no que diz respeito ao próprio dólar, né? E como sabem, grande parte da nossa matéria-prima é importada, e então isto tudo também vem elevar os custos
de produção porque temos a grande parte da matéria-prima importada. Os produtores de pão dizem que os novos preços estão a ser aceitos pelos consumidores, excepto na província de Nampula, onde ainda há receios de introduzir a nova tabela. Alguns ainda estão com algum receio em implementar o novo preço. Foram relatos que nós tivemos ainda esta manhã, mas as associações locais estão a fazer um trabalho nesse sentido, porque se não fizerem o aumento do preço agora, vai ser difícil fazer mais tarde e essas padarias correm risco de poderem encerrar porque não vão suportar a situação que vier mais tarde. O Estado moçambicano subsidia a compra da farinha de trigo desde 2008 para controlar o preço do pão. Os panificadores dizem que o subsídio nunca falhou, mas tornou-se insuficiente para conter o aumento dos custos de produção. Refugiados do Centro de Acolhimento de Marretana, em Nampula, vandalizaram as infraestruturas do Centro de Saúde local e saquearam medicamentos como forma de protestar contra a lentidão dos técnicos de saúde. De acordo com os refugiados, a atitude dos funcionários da saúde levou à morte de uma mulher e do respectivo bebê logo após o parto. Refugiados do Centro de Acolhimento de Marretana, em Nampula, vandalizaram portas de diferentes setores de serviços, saquearam alimentos, medicamentos e destruíram vários equipamentos hospitalares no Centro de Saúde local na noite de ontem, em protesto contra a alegada negligência que levou à morte de uma parturiente de nacionalidade congolesa e seu bebê durante aquele ato. Doris Zaina, médica-chefe do distrito de Nampula, descreve como ocorreu o incidente. A senhora estava no chão, não se movia, o parto já tinha realmente começado e naquela situação, e como estava escuro, ela limitou-se em pedir para os familiares da senhora para carregarem a ela até dentro da maternidade. Assim sendo, chamou o enfermeiro de nível superior que estava escalado lá, que também é refugiado, é burundês, e foram observar a senhora. Quando observaram a senhora, ela já estava sem sinais vitais. Mas como o parto era pélvico, ela fez as manobras apropriadas e removeu a cabeça do feto. Comunicam os familiares que o feto não tinha vida e a senhora também já não tinha vida. De acordo com Doris Zaina, 2 agentes de saúde e um polícia que se encontravam em serviço foram violentados e fugiram para locais mais seguros. Diante da situação, as autoridades de saúde vêm-se com dificuldades para alocar pessoal para trabalhar no centro. A enfermeira acabou por fugir, pegaram na agente de serviço, bateram nela. No momento só estava um único polícia, também foi agredido. Já é difícil colocarmos lá o pessoal a trabalhar lá no centro. No local e mesmo à entrada do centro de saúde são visíveis as marcas de violência. Os refugiados ergueram barricadas e incendiaram pneus. As imagens são de Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. Vários refugiados alojados no centro de Marretana reclamam mau atendimento e cobranças ilícitas por parte de funcionários afetos ao centro de saúde local. Refugiados do Centro de Acolhimento de Marretana, que se mostraram revoltados, acreditam que a situação teria sido diferente se houvesse um pronto atendimento no centro de saúde local, para onde havia sido encaminhada a parturiente que veio a perder a vida com o seu bebê. Os familiares apontam o facto de não disporem de valores monetários na ocasião como sendo o que não motivou a enfermeira em serviço. Isto tudo porque aqui há um hábito que não está a acontecer bem. Aqui na maternidade, para as senhoras fazer parto, ela deve ter um dinheirinho para pôr então dentro de uma ficha, que é então quando ele vai ver uma nota que é uma nota de 200 ou de 100 ou de 500 meticais, isso que ele pode atender contra a enfermeira. Quando eu lhe falei pela terceira vez, ele disse que mamãe, você sai lá primeiro, eu ainda estou
a conversar. Eu não saí, mas eu comecei a pedir com muito favor que vai. E eu pedi para ela mais outra vez que a senhora deve vir para ir atender, porque e ele começou a me expulsar. Aqui você chega no atendimento de dar parto. Você chega na cama sozinha, você tira a bebê sozinha. Só a enfermeira sai da cama onde ele está a dormir, ou se está a assistir novela, ou se está a comer, vê para tirar em bico. E aqui nós já estamos a ter parto, a graça de Deus. Os refugiados queixam-se igualmente da falta de alimentos, entre outras condições básicas, naquele centro e pedem a intervenção urgente das autoridades responsáveis. Essa nossa autoridade nos fez nós como inimigos. Atender bem? Sim. Bom, como nós somos refugiados, não tem nada para fazer. Tá bem? Problema do hospital, problema da escola lá, problema de energia, bom, problema da comida. INAR é que nos dá, ele nos atende mal aqui no hospital, nos atende mal do caso do alimento. Fizemos 3 meses sem nada. Aqui mesmo também, quando chega aqui no hospital, você chega enquanto não há comprimidos. Refere-se que no centro de alojamento de Maratani encontram-se refugiados de mais de 7 nacionalidades africanas. As restrições no fornecimento de energia elétrica, mais de 150 mil pessoas não recebem água com regularidade na cidade de Maputo. A empresa Águas da região de Maputo diz que não teve outro caminho senão limitar as horas de abastecimento do precioso líquido. Bairros mais afetados estão nas cercanias da cidade de Maputo, tais como Machaquén, Laulane, Pulanacaniço e Mavalane. Parte dos bairros Central e Alto Maé e algumas zonas da província de Maputo também não têm água 24 horas por dia. As restrições no fornecimento de energia, devido a uma avaria na subestação da Matola, reduziram a capacidade de processamento de água da principal fonte de abastecimento da cidade e província de Maputo. Não obstante a eletricidade de Moçambique ter feito um esforço muito grande no sentido de garantir o fornecimento de energia elétrica à estação de tratamento de água de Umbeluze e aos centros distribuidores, continuam a verificar-se alguns cortes, algumas restrições de energia, que de certa forma condicionam as reservas de água nos nossos centros distribuidores. Como não estamos a ter a pressão normal, a pressão de água que está a ser fornecida não é a normal, então nos pontos elevados, onde a rede está mais alta, a água não chega lá. Neste momento, a empresa Águas da região de Maputo diz estar a fornecer entre 50% a 60% da sua capacidade. Em termos de fornecimento de água, ainda não estamos bem. Ainda não estamos bem, embora tenhamos melhorado muito a produção e o abastecimento, mas ainda não atingimos os níveis ideais de reservas nos depósitos, ainda não conseguimos abastecer normalmente, como tem sido habitual nos outros dias. Isto porque estamos a trabalhar mais ou menos na ordem dos 50%, 60%, 70%, na melhor das hipóteses. Portanto, em termos de quantidade global de água que estamos a fornecer, relativamente à nossa distribuição normal. A empresa alerta para a necessidade dos consumidores racionalizarem o uso da água, dado que as restrições vão durar algumas semanas. Gostaria de apelar aos nossos clientes e consumidores para continuarem a fazer reservas de água, continuarem a poupar água, não gastarem água, porque de facto a crise ainda não está ultrapassada, e apelar à compreensão de todos, porque é um problema que transcende a nossa capacidade e a capacidade da eletricidade de Moçambique. A empresa Águas da região de Maputo conta com 9 principais centros de distribuição de água na capital do país, Matola, mas todos funcionam de forma condicionada devido aos cortes de energia. Cerca de 44 pessoas morreram vítimas de acidentes de aviação ao longo da semana passada no país. A maioria das vítimas morreu atropelada.
Além de 44 mortos, os acidentes de aviação feriram cerca de 130 pessoas, um número reduzido quando comparado com o igual período do ano passado. As vítimas resultaram de 37 acidentes de aviação e a polícia suspeita que a principal razão é o excesso de velocidade e o incumprimento de várias regras de trânsito. Estes acidentes, em termos daquilo que é a tipicidade, registramos com maior número os atropelamentos, em número de 13. 11 foram choque entre carros, 6 foram tipo de despiste e capotamento, 1 choque entre carro e moto, para além também de 1 de queda de passageiros e 5 choque contra o obstáculo fixo. O excesso de velocidade, a condução em estado de embriaguez, corte de prioridade, portanto foram estas 3 causas que originaram maioritariamente os acidentes que tivemos como registro. Para travar os acidentes, as autoridades realizaram campanhas de sensibilização com maior enfoque para os transportadores semicoletivos de passageiros. Contará quantas pessoas estão e mostra a licença, quantas pessoas que levam esse carro. Da atividade de educação pública, registramos 175.359 peões que foram educados e sensibilizados sobre as regras de trânsito, 2.470 condutores, 7.722 ciclistas, 18.021 vendedores, 10.068 motociclistas, 10.773 alunos, para além de 254 professores. Esta é a atividade ligada, portanto, à educação pública, que vem sendo realizada com alguma rotina em pontos de maior concentração de pessoas e alguns pontos como escolas e mercados, que são realizadas essas atividades com um plano previamente traçado ou em atividades rotineiras que a polícia, especialmente de trânsito, tem vindo a realizar. Ainda na semana passada, a polícia fiscalizou cerca de 42 mil viaturas, tendo aplicado mais de 5 mil multas. No Conselho de Ministros havido hoje, o Governo decidiu 4 principais assuntos, entre eles a situação da insegurança alimentar no país, a desistência de alunos das escolas e o informe sobre o estado da nação que deverá ser proferido durante o decurso da segunda sessão da Assembleia da República. Insegurança alimentar. Na província de Gaza, a situação de insegurança alimentar tem estado a afetar 71 mil pessoas e na província de Inhambane 67 mil pessoas, totalizando 137 mil pessoas naquelas 2 províncias. Nas restantes províncias do país estão em risco de insegurança alimentar 902.678 pessoas, nomeadamente nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Tete, Sofala, Manica e província de Maputo. Desistência de alunos. E referir que no setor de educação, 799 desistências dos alunos nos distritos, portanto, de Xiguba e Guijá, estando também a realizar-se ações para garantir o retorno dos alunos às aulas, bem como promover ações para que não se voltem a repetir estas desistências em relação à frequência das escolas. Informe sobre o estado da nação. Nesta sessão, o Conselho de Ministros foi informado sobre a segunda sessão ordinária da Assembleia da República a realizar-se de 21 de outubro a 23 de dezembro de 2015, com uma agenda que inclui 25 pontos, sendo de destacar a informação anual do chefe de Estado sobre a situação geral da nação. Visita do presidente da Tanzânia a Moçambique. Nesta sessão, o Conselho de Ministros também foi informado sobre a visita de Estado de Sua Excelência Jakaya Kikwete, Presidente da República Unida da Tanzânia, a realizar-se de 8 a 9 de outubro de 2015 e tem como objetivo reforçar os laços históricos de solidariedade, de amizade e cooperação bilateral. O Presidente da República, Filipe Nyusi, dirigiu hoje uma reunião na Presidência da República
com vários quadros do governo. E é para lá onde vamos ao encontro do jornalista Mapote, para nos dar mais informações a respeito desta reunião. Muito boa noite. Muito boa noite. Respondemos diretamente da Presidência da República, onde há cerca de hora e meia decorre a primeira sessão da Troika da SADC sobre questões de defesa e segurança, sob presidência de Filipe Nyusi. Nesta sala que se vê ali ao fundo, estão reunidos, para além do Presidente da República, Filipe Nyusi, o Primeiro-Ministro do Lesoto, Pakalita Mosili, a secretária executiva da SADC, Esther Guamena Lawrence Tax, e também o vice-presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Nesta altura são escassas as informações que podemos avançar sobre esta sessão da Troika. Sabemos apenas que está em discussão a questão da crise política no Lesoto. A qualquer momento a sessão no interior daquela sala poderá terminar e aí então poderemos ter informações em primeiríssima mão daqueles que são exatamente os intervenientes e os participantes desta sessão. Conforme disse anteriormente, é tudo o que podemos avançar nessa altura, com a imagem de Hermenegildo Zeban, William Mapote para a STV. Muito obrigado, William Mapote. Dar aqui informação de uma reunião que o Presidente da República está a realizar, que juntou alguns dirigentes de alguns países africanos para discutir a situação no Lesoto. Vamos prosseguir com a noite informativa. O vice-ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Osvaldo Petersburgo, diz estar preocupado com a contratação de mão de obra estrangeira para muitos empreendimentos da Zona Econômica Especial de Nacala, em detrimento dos trabalhadores nacionais com as mesmas qualificações. Falando no final da sua primeira visita de trabalho à cidade portuária de Nacala, na qualidade de vice-ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Osvaldo Petersburgo referiu que as empresas que apresentam problemas na contratação de mão de obra têm 15 dias para regularizar as questões constatadas durante a visita às respectivas unidades fabris, porque, segundo suas palavras, não faz sentido que as empresas nacionais continuem a contratar estrangeiros, enquanto no país dispõe de mão de obra qualificada para várias atividades. Dialogamos com os trabalhadores, dialogamos com o patronato, demos um prazo de 15 dias para poder se retificar os aspectos identificados e colocamos a nossa inspeção para supervisionar dentro de 15 dias. São empresas que estão na Zona Econômica Especial, são empresas que beneficiam de benefícios fiscais e, como qualquer outra empresa, devem respeitar a lei laboral, devem respeitar os trabalhadores moçambicanos e devem contratar estrangeiros só quando for necessário. Temos mão de obra qualificada em Moçambique, há certas especificidades que podemos não ter, aceitamos, no entanto, vamos continuar a defender os trabalhadores moçambicanos. Entretanto, o prazo de 15 dias poderá culminar com a rescisão do vínculo contratual dos trabalhadores estrangeiros recordados sem a observância da lei laboral vigente no país. Aquilo que nós dissemos quando visitamos as empresas, efetivamente que a nossa inspeção vai para lá, dentro de 15 dias, vai fazer a radiografia da mão de obra, porque sentimos que há algumas autorizações, há alguns trabalhadores que são desnecessários. Temos esta mão de obra aqui em Moçambique, é possível encontrar esta mão de obra aqui em Moçambique. E o pretexto para a contratação de estrangeiros é que em Moçambique não tem, mas nós acreditamos que temos. Então, também vamos colocar o nosso centro de formação profissional, o nosso centro de emprego a atuar para provarem que em Moçambique temos e para poderem contratar moçambicanos e eles voltarem para os países de origem. Para além da contratação de mão de obra estrangeira, o vice-ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social constatou igualmente situações relacionadas com a segurança e higiene dos trabalhadores e algumas empresas. Os caminhos de ferro de Moçambique, região centro, já têm disponíveis 14 novas carruagens de um lote de 45 para o transporte de pessoas e bens, que dentro em breve serão introduzidas na linha de Sena. 14 novas carruagens que recentemente chegaram no recinto dos caminhos de ferro de Moçambique, na Beira. A empresa está apenas à espera da entrega oficial das mesmas pelo fabricante para começar a operar na linha de Sena. Gostaríamos que isso ocorresse o mais rápido possível. Quando este é o primeiro lote, ainda estão por vir mais 21 carruagens, incluindo geradores para iluminação
e também vagões fechados para carga. Portanto, gostaria, mas não vamos esperar o segundo lote. Esses 14 basta nos entregar, vamos, portanto, fazer o comboio. Atualmente existe somente uma carreira por semana na linha de Sena entre Beira e Moatize e Beira Marromeu. Com a vinda dessas carruagens, o que é que nós vamos fazer? Vamos dividir no meio, vamos introduzir outra carreira. Portanto, vamos ter agora 2 carreiras por semana, tanto para Moatize, assim como para Marromeu. Assim as pessoas já podem escolher quando é que pretendem viajar. E hoje em dia é aquele dia e mais nada, não tem mais outra opção. Portanto, agora já podem decidir quando é que podem, portanto, viajar. Portanto, a chegada destas novas carruagens trará ganhos também para a linha de Machipanda, onde atualmente circulam apenas comboios de mercadoria. Machipanda, estamos a pensar no seguinte: as carruagens que atualmente estão a andar na linha Sena, porque acho que todos concordam comigo que neste momento a prioridade é a linha de Sena, porque a linha Sena não tem estradas em condições, o único meio mais cômodo para viajar é, portanto, o comboio. Então nós vamos imobilizar as atuais carruagens, vamos repará-las e vamos introduzir também um comboio para Machipanda. A cultura de tabaco aumentou significativamente a sua produção. A mesma tem contribuído no combate à pobreza absoluta no país, sobretudo nas comunidades produtoras. A produção de tabaco tem vindo a aumentar significativamente do seu volume. Para esta campanha já terminada, estima-se atingir cerca de 93 mil toneladas, um incremento de cerca de 2%, comparando com a época anterior, na qual a produção situou-se na ordem de 91.210 toneladas. De Niassa. Portanto, são as 2 províncias com alta expressão na produção de tabaco. Atualmente, temos cerca dos mencionados 140 mil famílias estarem envolvidos diretamente na produção de tabaco. Por conseguinte, afirmar que o fomento desta cultura está a conhecer um desenvolvimento satisfatório. A produção de tabaco traz benefícios para o país, particularmente para as populações rurais, contribuindo substancialmente na redução da pobreza. Valá disse, na ocasião, que a reunião técnica tem como objetivo traçar estratégias nucleares para os próximos 2 anos, na qual espera-se um aumento da produção nos próximos anos. Esta reunião tem como objetivo avaliar o que aconteceu desde a realização da última reunião, a vida em Rapal e Nampula em 2013, e delinear ações estratégicas e, sobretudo, nucleares para os próximos 2 anos. Isto passa necessariamente pelo debate em torno dos seguintes aspectos: o balanço preliminar da campanha 2014-2015, perspectivar a produção para a campanha 2015-2016, olhar um pouco aspectos de reflorestamento nas zonas de produção de tabaco. Podemos fazer tudo menos hipotecar um melhor ambiente para as gerações vindouras, que elas vão precisar de viver também em ambiente saudável, com mais oxigênio, menos dióxido de carbono, boas práticas agrícolas, comercialização de tabaco e reflexão sobre a atualização do regulamento. O aumento da produção de tabaco começou em 1995, quando as empresas iniciaram a apoiar os pequenos produtores na produção de tabaco em Nampula, através da JFS, e em 1996 este apoio foi expandido para Tete, através da MLT, e depois seguiu-se para Zambésia e Manica. Vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, até já. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas?
Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, acede à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Feita para ver a atualidade internacional. A Alemanha está a assistir a um movimento contra os imigrantes, caracterizada por marcha e exigências para o encerramento das fronteiras para evitar a entrada dos refugiados. Milhares de manifestantes do grupo islamofóbico e anti-imigração, Pegida, marcharam em protesto na cidade alemã de Dresden contra os planos da chanceler Angela Merkel para receber mais refugiados. Com a crise dos imigrantes, o Pegida, que significa Europeus Patriotas contra a Islamização do Ocidente, exige o encerramento das fronteiras da Alemanha. Os manifestantes dizem estar convencidos que as políticas de Angela Merkel são contra o interesse nacional. Por isso, estão muito perturbados e sentem que foram traídos, pois Merkel esqueceu o juramento que fez quando tomou posse. Mas a cidade também assistiu a uma contra-manifestação de pessoas que aceitam e querem ajudar os refugiados. Este grupo refere que sabe qual é a situação dos refugiados e sabem por que estão lá, uma vez que conhecem alguns. Consideram também que fugiriam da Alemanha se uma guerra arrebentasse, razão pela qual não conseguem perceber a intolerância do outro grupo. Quando se esperam na Alemanha 1 milhão de pedidos de asilo este ano, a popularidade da chanceler alemã cai e o grupo islamofóbico Pegida ganha destaque. A comunidade internacional está a fazer duras críticas à Rússia devido aos ataques à bomba que tem efetuado contra a Síria. Continua a incursão e os bombardeamentos russos na Síria. Esta segunda-feira, a comunidade internacional fez críticas à Rússia. Para além da NATO, também o secretário de Estado dos Estados Unidos criticou a violação do espaço aéreo turco por aviões de combate russos. Apesar das críticas, a Rússia continua a sua cruzada aérea contra os jihadistas ao lado do presidente Bashar al-Assad e estará a preparar-se para enviar um contingente terrestre para o país. Moscou tem já efetivo na Síria, parte deles estão numa base aérea russa localizada em Latakia. Os restantes na base naval de Tartus. Esta segunda-feira, o chefe de Estado turco reuniu-se com o presidente do Conselho Europeu para conseguir o apoio da Europa para a criação de zonas tampão e exclusão aérea na fronteira com a Síria para acabar com a crise dos refugiados. A Turquia já avisou a Rússia que não permitirá qualquer violação do seu espaço aéreo e que adotará todas as medidas para impedi-los. Ainda na atualidade internacional, na primeira metade de 2017, a economia grega vai voltar a crescer e o país vai voltar a financiar-se nos mercados. Esta foi a promessa feita pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras no primeiro dia de debates no Parlamento para a apresentação do seu plano de governo para os próximos 4 anos. Δεν πετάμε στα σύννεφα,
No mesmo dia em que Tsipras começou a apresentar o seu programa de governo no Parlamento de Atenas, bem como o projeto do Orçamento do Estado, os ministros das Finanças dos países do euro reuniram-se no Luxemburgo para dar o aval final à lista de 48 medidas econômicas que a Grécia tem de pôr em prática até meados deste mês para receber a próxima tranche de 2.000 milhões de euros do seu pacote de resgate financeiro de cerca de 86 mil milhões de euros. As palavras do Eurogroup foram de encorajamento e diz também que é preciso manter o impulso reformador. Tsipras revelou um projeto de orçamento com 6.400 milhões de euros em medidas de austeridade até o fim de 2015 e em 2016. De qualquer forma, a perspectiva imediata é de recessão após uma contratação do produto interno bruto de 2,3% este ano e em 2016 deve reduzir ainda mais 1,3% antes de a Grécia voltar a crescer em meados de 2017 e voltar a ter acesso ao mercado de capitais. Algo que os analistas dizem ser muito otimista, se não mesmo impossível. O preço de refresco das garrafas comuns da Coca-Cola subiu 3 meticais, passando de 12 para 15 meticais. O preço das garrafas de 350 ml também aumentou de 15 para 20 meticais. A Coca-Cola diz que a culpa é da desvalorização do metical. Está confirmado o reajuste do preço dos refrigerantes, neste caso da empresa Coca-Cola Moçambique, um reajuste que não acontecia há sensivelmente 4 anos, desde 2011, que não eram reajustados, neste caso, os preços, pelo menos daquilo que são as principais garrafas consumidas da Coca-Cola. A título de exemplo, esta garrafa